E aí eu vou me sentir um pouquinho melhor. Eu gosto muito de caminhar assim também, e a gente fala caminhando, e isso é bom, porque se desse para o filho chegar lá atrás, né? Tem umas igrejas que tem os microfones sem fio, não é verdade? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para mim é uma bênção. Eu me sinto abençoado quando eu visito as igrejas da IPU. E como eu sou do interior de Minas, eu amo igreja do interior. Eu gosto muito de culto na roça. Na época que eu ia no culto na roça com luz de lamparina, e o vento apagava a luz, e o pastor tentava ler a Bíblia com aquele vento incomodando ali. Isso tudo é muito gostoso, dá uma saudade grande lá do interior de Minas, sabe? Minas Gerais, assim. Meus irmãos e minhas irmãs, foi cantada uma música que me toca muito, me sensibiliza muito. Eu sempre digo o seguinte: eu sou chorão. Se você me vir chorando, pode saber, não foi a minha esposa que brigou comigo. Eu não choro de tristeza, e geralmente eu choro de alegria. Se você me vir chorando, eu choro de alegria. E eu me sinto tão à vontade para chorar na casa do Senhor. Tem uns irmãos que são presbiterianos, não choram. Presbiteriano é crente frio. É mentira. Presbiteriano é quente, sabe por quê? Porque o Espírito que toca lá nos pentecostais toca na gente aqui também. É o mesmo Espírito, é o mesmo. O nosso jeito de adorar é diferente, mas nós sentimos também a presença de Deus. Se você diz que marcou encontro com Deus, eu acredito. Porque se você marcar com Deus, pode ser sempre uma coisa, ele vai. Às vezes a gente não vai, não é verdade? Eu marquei com Deus, mas aqui eu vou ali ver o jogo do Bahia. Do Bahia, não é isso? Vou ver o jogo do Vitória. Mas se você marcou com Deus, pode ter certeza que ele vai. Às vezes você não vai estar lá te esperando, não é verdade? Por causa disso, o Senhor me deu uma palavra que, essa palavra ela me toca, e eu sinto necessidade de falar com a igreja nisso. E eu quero então convidar vocês a ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Eu estou na fase do presbítero e presbíope. Sabe o que é isso? É a famosa vista cansada. Então, presbítero, né? É de ancião, né? Presbíope é vista velha mesmo. Presbítero é ancião. Olha só, 2 Coríntios 2, 14 até o 16, diz assim: graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda a parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que da morte leva à morte, para outros, odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura desta missão? Que o Senhor abençoe essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Amém? Existe um certo tipo de pregador que ele começa a construir um certo clima e vai dando um quadro muito ruim, muito deplorável, e vai colocando a situação toda muito péssima, para lá no final apresentar quem? Jesus, não é verdade? E aí vai criando aquele clima e você vai entendendo e conta que no meio dessa história toda a gente escuta alguma coisa do tipo assim: nós não valemos nada. Vocês já viram quando a gente vai em velório? Está todo mundo triste, chega um e fala assim: meu irmão, a gente não vale nada mesmo, né? E o outro vai para fora: é verdade, a gente não vale nada. E existe um certo senso comum em torno disso: nós não valemos nada. E a gente acaba internalizando essa coisa de que, de fato, a gente não vale lá muita coisa mesmo. Vamos
Vamos ver se isso é verdade. Eu quero dizer para você que Deus, ao contrário do que a gente diz, Deus movimentou mundos e fundos por causa do valor que nós fomos pagando. Deus fez aquilo que lhe custava mais caro, aquilo que era para ele de suma importância, que é dar o seu próprio filho, por causa do amor que ele tem por nós. Aí eu lhe pergunto, a gente não vale nada mesmo? Será que nós não valemos nada mesmo? Uma coisa é certa, nós somos finitos, graças a Deus. É bom morrer, eu nunca morri não, mas eu tenho certeza que a morte, ela é um processo importante na vida. E ninguém aqui precisa ter medo da morte, todos vamos passar por ela. Uma coisa é certa, nós somos finitos. Todos nós vamos ter um encontro com a morte. E isso é um processo natural. Também é Deus que criou. Isso não quer dizer que nós não valhamos nada. Pelo contrário. A nossa existência ela é cheia de significados e de importâncias. E por causa disso, Deus, no seu plano, construiu todo esse esforço de nos ganhar para si, dando o melhor de si, dando a si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos e minhas irmãs, quando então nós tivemos esse alcance da graça, quando a graça então nos alcançou, nós passamos a ser pessoas que exalam o perfume de Cristo. Olha que coisa bacana! Você carrega com você o bom perfume de Cristo. Eu tenho certeza que você tem lembrança de algum perfume que te marca. Eu me lembro do perfume que a minha esposa gosta, e só de pensar no perfume eu me lembro da minha esposa, sinto saudade dela. Ela está lá em Minas, eu estou aqui, mas eu me lembro porque aquilo é uma marca. O perfume é uma característica da pessoa. Tem gente que nem passa perfume e é cheirosa. Tem gente que tem um cheiro natural. Meu pai é falecido, mas o suor do meu pai que ficava na camisa, eu gostava de cheirar, era gostoso aquilo, e quando eu lembro daquele cheiro natural do meu pai, eu me emociono, sinto saudade dele. Quanto mais nós, que uma vez alcançados pela graça da salvação, passamos a exalar o bom perfume de Cristo. E diz aqui o apóstolo Paulo que Deus se comunica com os homens através do perfume que nós exalamos. Olha que coisa linda! As pessoas chegam ao conhecimento de Deus através do perfume que nós exalamos, esse odor gostoso que faz com que através de nós Deus seja conhecido no mundo. Mas irmãos e irmãs, numa sociedade brasileira, falando para uma igreja do interior da Bahia, do interior do Nordeste, o Brasil que nós estamos vivendo hoje é o Brasil do ódio, é o Brasil do ter, não é o Brasil do ser, é o Brasil da ditadura, da estética sobre a ética. Quantos de nós aqui podemos testemunhar que fomos vítimas de um ato de ódio que nos magoa, que nos choca, que nos coloca para baixo? Está certo que o menino um pouquinho mais branco, de cabelo um pouquinho mais liso, ele tem menos chance de ser vítima de um preconceito
do que o menino negro do cabelo enroladinho, como se o cabelo enroladinho fosse cabelo ruim. Mas as músicas não cantam assim. As músicas reforçam também que o cabelo enrolado é ruim. Quem falou que o cabelo enrolado é ruim e o cabelo liso é que é o bom? Mas mesmo sendo menino branco, eu fui menino pobre, e como menino pobre eu fui vítima também do ódio, do preconceito. Quantos de nós aqui, se reverendo Cláudio, quando o menino moço tivesse um pouquinho menos do peso que ele tem, ele é vítima de uma certa ditadura, porque a pessoa não pode ser obesa, não pode ter uns quilinhos a mais, ou se você é negro, você também tem um problema, e isso está demonstrado. E nós, às vezes, como igreja, reforçamos um discurso que está aí fora, que é o discurso do ódio, o discurso que exclui, e às vezes, falando em nome de Deus, nós excluímos aqueles em favor de quem Cristo morreu. E às vezes nos sentamos na cadeira do juiz e começamos a julgar como se juízes fôssemos. Não é assim que nós fazemos com aqueles que não são como nós, com aqueles que não têm, digamos, a sexualidade nossa. E aí nós começamos a dizer que aquele que tem um comportamento sexual diferente do meu, pelas razões diversas que eu não conheço e que eu tenho muita limitação, eu começo a dizer que ele não, ele está fora. E começo a dizer, esse está fora, esse está fora, esse também está fora, o nordestino está fora. Você sabe como que é o nordestino lá no sulino? É vítima de ódio, de preconceito, de discurso raivoso. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que sempre lembrar o seguinte, e lembrar da palavra de Paulo: diante de Deus não tem servo nem livre, não tem homem nem mulher. Diante de Deus nós temos a mesma estatura, diante de Deus nós estamos no mesmo patamar, e nós exalamos o cheiro bom e suave de Jesus Cristo. Mas o mundo tenta o tempo todo te colocar para baixo. Às vezes na sua própria família, o seu marido debocha de você. Às vezes o seu próprio irmão te fala uma palavra dura que você tem dificuldade de receber e suportar. Às vezes a sua esposa te trata com desdém, com desprezo. Às vezes no próprio local de trabalho a gente sente o peso do desprezo, do abandono, da falta de reconhecimento. Eu, como igreja IPU, não tem 15 dias que eu ouvi uma mensagem dura, uma conversa dura, de alguém que falou assim: eu não quero, não vou me envolver com a IPU, porque a minha família ela é de Campinas e não quer que eu me envolva com a IPU. É duro quando a gente que é líder de igreja, a gente fala assim: Deus, ouvi isso da boca de quem diz que é crente. Nós sentimos na pele o que é ser discriminado, o que é ser rejeitado. A dor da rejeição dói, mas eu tenho uma palavra então que nos conforta. Para Ele nós somos muito importantes. Para o Senhor nós somos muito importantes, e nós temos o cheiro de Cristo. Sou negro, sou branco, sou mulato, sou obeso, sou magrinho, eu sou culto, como se cultura para Deus valesse alguma coisa. A cultura para Deus só tem valor se você agir como se não tivesse nenhuma cultura, porque Deus é quem coloca as coisas todas invertidas. Deus transforma as coisas sábias em coisas loucas e transforma as loucas em sábias. Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, e sua formação acadêmica para Deus não vale nada se você achar que isso é muito importante. Para Deus, a ordem dos valores é completamente invertida. Olha a turminha que Jesus chamou para ser apóstolos. Olha a turma, eram homens de dedicação, mas formação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos render aos critérios que o mundo coloca. Dentro da igreja, os critérios são outros. Tem gente que adora um DR na frente, doutor.
doutor coisa nenhuma, dentro da igreja não tem doutor, dentro da igreja tem pastor, presbítero, diácono, irmão e irmã, diaconisa, pastora e presbítera. Lá fora, o mundo tem o seu padrão, aqui dentro é outro, o padrão aqui é da irmandade, é da horizontalidade, somos servos, e o maior aqui é o que serve. Por isso, irmão e irmã, quando vem uma palavra dura contra nós, e olha que coisa dura, no momento de crise que passa o nosso país, vem uma palavra dura, desemprego, você perde o emprego, você pergunta, por que eu? Aí você já começa a se sentir menor. Tinha tanta gente, mas por que fui eu? É como se eu fosse. Às vezes você chega em casa, a sua esposa ajuda a te enterrar, ou vice-versa, o seu marido diz, por que foi você? Está vendo? Olha, não é? Nós estamos vivendo momentos difíceis, e o que nós não podemos perder é a perspectiva de que, além desse bom perfume, nós somos também carta. E aí, a gente pode até imaginar uma carta perfumada, aquela carta que a namorada mandava para o namorado, né? Mandava aquela carta, um perfumezinho, né? Estou aqui na Bahia, o rapaz foi trabalhar lá em São Paulo, foi ganhar dinheiro para voltar para casar comigo, né? Aí a menina manda de Curitiba lá para São Paulo, a carta perfumada, né? O rapaz recebe lá aquela carta, esse é o cheirinho dela, não é? Eu vou buscar a minha amiga, não é isso? Eu vou casar com ela. Então nós somos carta de Deus ao mundo, Paulo também fala. Nós somos perfume. O nosso pastor escreveu aqui a pastoral, nós somos dedo de Deus no mundo. O dedo de Deus que quando aperta o botão contra o preconceito, muda as estruturas. O dedo de Deus que aperta o botão contra a discriminação, que aperta o botão contra a rejeição, é o dedo de Deus que vai movendo o mundo e vai nos transformando. Irmão e irmã, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que estamos aqui e que somos portadores de uma verdade que transforma o mundo. Nós não somos uma igreja que se conforma com o mundo. O mundo que está aí hoje no Brasil é o discurso do ódio, é o discurso da intolerância, é o discurso da rejeição, é a ditadura da beleza, é a ditadura da plástica. Não importa se tem ética, não é esse o discurso que nós encontramos na palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, se você marcou um encontro com o Senhor, Ele veio. E eu vou falar para você, eu estava ali quietinho no meu canto, esse moço começou a cantar, eu comecei a sentir que de fato, Ele está aqui. E olha, eu vou falar para você, tem certos momentos de alegria espiritual que dá vontade de não sair da igreja, dá vontade de ficar aqui. Não é como diz o salmista, 1000 dias na sua casa, né? Como assim? A gente nem vê passar. Se a gente marcou, se você marcou, se eu não marquei não, na verdade eu nem agendei com ele, na verdade. Eu vou lá, Deus está lá, e aquilo me toca, e aquilo me sensibiliza, e diz para mim, olha, você tem valor. Você tem valor. Tem muita gente querendo te colocar para baixo, mas você tem valor. Não diz a canção? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha só, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
fazendo gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Então pratique. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Canta para o seu irmão. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quer que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo a Senhor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha só. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Você crê nisso? Crê nisso? Então vai embora para casa em paz, com o coração cheio do Espírito Santo. Amém.